Leitura do dia. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício, que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva, para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavras do Santo Padre. Na realidade, Tomé não é o único que tem dificuldade em acreditar, aliás, representa um pouco todos nós. Com efeito, nem sempre é fácil acreditar, especialmente quando, como no seu caso, se sofreu uma grande desilusão. Depois de uma grande desilusão, é difícil acreditar. Seguiu Jesus durante anos, correndo riscos e suportando dificuldades, mas o Mestre foi crucificado como um bandido e ninguém o libertou, ninguém fez nada. Morreu e todos têm medo. Como voltar a ter confiança? Como confiar na notícia segundo a qual ele está vivo? A dúvida estava dentro dele. No entanto, Tomé demonstra que tem coragem. Enquanto os outros, receosos, estão fechados no cenáculo, ele sai, correndo o risco de que alguém o possa reconhecer, denunciar e prender. Até poderíamos pensar que, com a sua coragem, mereceria mais do que os outros encontrar o Senhor ressuscitado. Ao contrário, precisamente porque se tinha afastado quando Jesus aparece pela primeira vez aos discípulos na noite de Páscoa, Tomé não está presente e perde a ocasião. Afastou-se da comunidade. Como poderá recuperá-la? Só voltando a estar com os outros, voltando para aquela família que tinha deixado assustada e triste. Quando regressa, dizem-lhe que Jesus veio, mas ele tem dificuldade em acreditar, gostaria de ver as suas feridas. E Jesus satisfá-lo. 8 dias depois, aparece novamente no meio dos seus discípulos e mostra-lhe as suas chagas, as mãos, os pés, aquelas feridas que são as provas do seu amor, que são os canais sempre abertos da sua misericórdia. São Tomé, apóstolo. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. Disse-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse: Você acreditou porque me viu. Felizes os que não viram e acreditarão. Tomé em aramaico significa gêmeo e o apelido com o qual era conhecido, Dídimo, tinha o mesmo significado em grego. No entanto, não sabemos se Tomé, talvez um pescador e um dos primeiros discípulos a deixar tudo para seguir a Jesus, tivesse um irmão. Este santo é venerado pelos católicos, ortodoxos e coptas. Seus restos mortais descansam na igreja de Ortona, a ele dedicada. A história de Tomé no Evangelho. Geralmente, quando se fala de São Tomé, se começa de trás para frente, depois da ressurreição, por não estar presente na aparição de Jesus aos apóstolos. Não acreditou no que lhe disseram. Porém, ninguém tem o direito de pensar que Tomé era uma pessoa tépida ou, pior ainda, um pecador.
Era apenas um homem cuja fé profunda ainda devia ser posta à dura prova da vida, que ele não escondia. Expôs suas dúvidas e fez a Jesus as perguntas que brotavam do seu coração. Por exemplo, quando Jesus voltou a Betânia, onde seu amigo Lázaro tinha falecido, os discípulos ficaram com medo, porque na Judéia o clima não era nada favorável. Ali Tomé demonstrou não ter medo de nada, a ponto de dizer: vamos morrer com ele. Durante a última ceia também, quando Cristo disse que ia preparar um lugar para todos na casa do Pai, Tomé ficou desorientado. Por isso, perguntou ao Senhor para onde ia e qual seria o caminho para se chegar lá. Então Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Incredulidade do apóstolo como um de nós. Assim, chegamos ao famoso episódio da incredulidade de Tomé. Toda a comunidade dos apóstolos estava abalada pela morte de Jesus e pelas violências que padeceu. Porém, ao ressuscitar, Jesus apareceu, imediatamente, aos seus discípulos para tranquilizá-los. Tomé não estava lá naquele momento e por isso não acreditou no que diziam. Talvez por causa da sua teimosia inata ou por sentir de estar ausente, quis tocar as feridas dos cravos em suas mãos e em seu peito. Afinal, ele era um homem como todos. Por isso Jesus o satisfez, ao voltar 8 dias depois. Assim Tomé acreditou imediatamente a ponto de confessar: meu Senhor e meu Deus, como ninguém jamais havia feito. Por fim, Jesus fez uma promessa que servia para toda a humanidade, até o fim dos tempos, felizes dos que acreditarão sem ter visto. A missão até aos confins da terra. Sabemos que Tomé não era muito instruído, mas certamente compensava esta lacuna pelo imenso amor que sentia por Jesus. Segundo a tradição, o apóstolo recebeu a missão de evangelizar a Síria e depois a cidade de Edessa, da qual partiu para fundar a primeira comunidade cristã na Babilônia, Mesopotâmia, onde permaneceu 7 anos. Dali embarcou para a Índia. De Muziris, onde já havia comunidade judaica promissora, que se tornou cristã rapidamente, atravessou todo o país até chegar à China, sempre e somente por amor ao Evangelho. Ao voltar à Índia, foi martirizado, transpassado por uma lança na atual Chennai, em 3 de julho de 72. São Leão II, Papa. São Leão foi eleito Papa em 682, mas assumiu o trono 18 meses depois, porque o consentimento era dado pelo imperador do Oriente. Combateu as heresias que admitiam a natureza de Cristo apenas divina ou humana, restabeleceu a unidade da Igreja de Ravenna e está sepultado na Basílica de São Pedro. Santo Eutíquio. Eutíquio foi condenado ao martírio no IV século. Após uma privação prolongada de comida e sono, foi finalmente lançado em um precipício. As notícias que temos sobre ele se encontram no epitáfio, colocado pelo Papa Damaso sobre seu túmulo, no cemitério de São Sebastião, na Via Ápia, em Roma.